Glória a Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 15. Vamos compartilhar um alerta do Senhor importantíssimo. Amém? Antes da leitura, oremos. Amado Deus, nosso querido Pai, rogamos a Ti, Senhor, pelo entendimento da Tua palavra. Rogamos a Ti, Senhor, que a Tua palavra encontre em nosso coração o terreno preparado pelo Teu Espírito Santo, para que venha dar muito fruto, e esse fruto seja para a Tua glória, Senhor. Pai, a minha esperança e oração é que a minha carne, este vaso de barro, não venha interferir na pregação da Tua palavra, mas que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos, Senhor. Usa-me conforme Tu queres, para a Tua glória, Senhor. Eis aqui o Teu servo, fala com a Tua igreja, para a glória do Teu santo nome. Nós Te rogamos e rogamos que toda oposição maligna contra a pregação e entendimento desta palavra seja repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo. E o Teu Santo Espírito tenha plena liberdade e atue em nós para a Tua glória. Que haja arrependimento de pecados, que haja conversão sincera ao Senhor, sincera, Senhor, sem a hipocrisia religiosa. Ó Senhor, que haja uma sincera conversão a Ti, Pai, um autoexame de cada um de nós, com a ajuda do Teu Espírito Santo, nos mostrando, Senhor, onde temos caído, para que o Senhor nos ajude a nos levantarmos, Pai, e seguirmos nessa caminhada, como o Senhor espera que nela venhamos andar, dando muito fruto que glorifique o Teu nome. Assim oramos e Te agradecemos, no santo nome do Teu Filho amado, nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja toda honra e glória para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículo 15 em diante, onde nos diz a poderosa palavra de Deus. Mateus, capítulo 18, versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E, se não as escutar, dize-o à igreja. E, se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Peço que mantenham abertas suas Bíblias em Mateus, capítulo 18, no texto que lemos a partir do versículo 15, porque daqui a poucos instantes nós estaremos prosseguindo com a leitura desse capítulo. Meus queridos irmãos, eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem ultimamente, e eu mesmo já disse isso algumas vezes, e até me arrependo de ter dito, sem explicar melhor o sentido disto,
Porém, quando eu digo, é no sentido de que o Senhor não está buscando quantidade de irmãos reunidos. Onde 2 ou 3 estão reunidos em nome do Senhor, o Senhor está presente. Porém, amados, muitos têm entendido que isto significaria que não necessitamos fazer parte da igreja do Senhor. Que basta que nós estejamos sem nenhum tipo de relacionamento com outros irmãos e que na minha casa, eu e minha esposa, apenas nós dois, quem sabe até com os nossos filhos, que já são adultos, nós ali, porque somos 2, 3, até 4, seríamos a igreja do Senhor. Porém, amados, esse entendimento não é correto, irmãos. Ele não se sustenta à luz das Escrituras. Nós precisamos fazer parte da igreja do Senhor. E eu não estou falando de denominação, mas eu estou falando de um organismo que é o corpo de Cristo, e a própria palavra organismo já nos lembra organização. Organização. Eu poderia citar aqui diversas passagens bíblicas, como Efésios capítulo 4, por exemplo, para falar desta organização que é a igreja do Senhor, ou seja, de como ela é organizada, com pastores, com mestres, com evangelistas, com aqueles que são separados para os serviços, diáconos, diaconisas. Eu poderia aqui, mas eu estaria saindo do propósito que o Espírito Santo colocou no meu coração, que é um recado importantíssimo da parte do Senhor para nós, que somos, cada um de nós, membros da sua igreja. A igreja, apesar de não ser uma estrutura de alvenaria, não ser um templo feito por mãos de homens, a igreja é sim uma edificação espiritual, onde cada um de nós, declara Pedro o apóstolo na sua primeira epístola, cada um de nós é uma pedra viva nesta edificação. Não por acaso o Senhor Jesus chamou a ele de pedra. Pedro, para quem não sabe, foi o nome que o Senhor Jesus deu a Simão, o chamando de Cefas, né? E Cefas em grego é pedra, mas como pedra em português é um substantivo feminino, então se torna Pedro, masculino, né? E não por acaso, irmãos, não por acaso, porque os apóstolos foram o fundamento da igreja. Quando o Senhor diz a Pedro sobre esta pedra, Ele não estava se referindo apenas a Pedro, estava se referindo a Pedro como exemplo dos apóstolos, sobre os apóstolos, o fundamento da igreja. E a pedra angular da igreja, a principal pedra, é Cristo, é o Senhor. E o fundamento dos apóstolos está aqui, tanto no livro de Atos quanto nas Escrituras, e a pedra principal está aqui também, evidentemente, Cristo e seus ensinamentos. Então, a igreja não é constituída apenas de mim, a igreja somos nós, o corpo de Cristo, trabalhando juntos, de um modo organizado, de um modo como o Senhor quer. Foi Ele que instituiu apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas. Ele instituiu, o Senhor instituiu, o Senhor chamou. A obra é do Senhor, Ele é o Senhor da obra. E nós temos uma participação nesta edificação espiritual. Agora, um tijolo, uma pedra, fora da edificação, ela não é mais parte da edificação. Vocês sabem que um tijolo, ele é parte da edificação se ele está unido a outro, o quê? Tijolo, não é verdade?
Da mesma forma, nós temos que estar unidos, segundo a vontade de Deus, fazendo parte de um ministério, de uma igreja constituída pelo Senhor. E eu sei que há muitos irmãos que não estão encontrando uma igreja que esteja realmente sendo fiel ao ensinamento bíblico, que esteja sendo fiel a Cristo, seus ensinamentos, sendo fiel à doutrina dos apóstolos, que ensinaram a aplicarmos os ensinamentos de Cristo no contexto da nova aliança. Eu sei que não está fácil hoje encontrarmos igrejas fiéis ao que o Senhor ensinou. A situação é muito grave mesmo, irmãos, e eu sei disso. E é por isso que existe o projeto Quero Congregar. Mas como o nome já diz, é para quem quer congregar. E estamos formando igrejas unidas a esse ministério, onde quer que hajam irmãos querendo se unir a esse ministério, mas fazendo parte de uma igreja organizada. Não de alguém que colocou a mão sobre a sua cabeça e se autoconsagrou pastor. Não. Mas de alguém que foi consagrado por outro pastor, que foi consagrado por outro pastor, que foi consagrado por outro pastor. E aí nós vamos retrocedendo nos séculos, e nos séculos, e nos séculos, até que chegamos em Pedro, que foi chamado pelo Senhor para pastorear as suas ovelhas. Porém, hoje há pessoas que estão se isolando, não estão sendo instruídas por alguém que seja um pastor de fato, ou estão sendo enganadas por pessoas que se auto-intitulam pastores e nunca receberam uma consagração pastoral, às vezes por soberba, a ponto até de dizerem, ninguém põe a mão na minha cabeça. Graças a Deus, irmãos, minha consagração se deu com a imposição de 14 mãos, de 7 homens de Deus, que colocaram as 2 mãos, cada um sobre a minha cabeça. Perfeitos? Não, como eu também não sou, Assim como o batismo nas águas, irmãos, a consagração é também um ato de humildade, irmãos. É também um ato de humildade, onde me ajoelhei e recebi a imposição de mãos pastoral. Essa consagração pastoral para a glória de Deus. Porém, hoje, há pessoas que, por tantos pastores estarem corrompidos, e é verdade, infelizmente, por tantos pastores estarem dando mau testemunho, não querem nem mais ouvir falar, não só de pastor, não querem ouvir falar de igreja, mas igreja não é denominação, igreja não é placa, a igreja é a edificação espiritual do Senhor, organizada pelo Senhor, e em união por meio do Espírito Santo. E eu começo essa mensagem explicando isso, porque no texto que nós lemos, nós encontramos o versículo de número 20, que eu já usei inúmeras vezes, apenas para lembrar que o Senhor não faz questão de multidões, mas esses 2 ou 3 aqui, são 2 ou 3 que fazem parte da igreja. E o contexto que eu acabei de ler prova isso, irmãos. Vejamos o versículo 20 mais uma vez. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Do que é que o Senhor está falando? Vamos examinar? Versículo 15. Ora, é o mesmo discurso, tá, irmãos? Não há 2 discursos de Jesus aqui intercalados. É o mesmo discurso. Então nós temos que ver o contexto. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então, do que o Senhor está falando? De alguém ter cometido uma transgressão contra um irmão, uma ofensa, uma agressão,
seja o que for, houve no contexto da igreja, que é a igreja, nós vamos ver já já, um irmão, ele não está falando só do teu próximo, ele está falando de um irmão, é alguém que também confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Esta pessoa, que é o seu irmão em Cristo, pecou contra você, fez alguma coisa contra você. O que você tem que fazer? Ficar falando mal do irmão? Não, queridos, não foi isso que Jesus ensinou. E é aqui onde muitos têm entristecido o Espírito Santo de Deus e prejudicado o corpo de Cristo. Porque ao invés de seguir as orientações do Senhor e ter com seu irmão e esclarecer o assunto, não, fica falando dele por trás. Sabe o que o irmão tal fez comigo? Sabe o que o irmão tal falou de mim? Ou então se intromete na vida dos outros. Sabe o que o irmão falou de você? E aqui vai um conselho. Aquele que fala mal dos outros para você, quando os outros estão ausentes, fala mal de você para os outros, quando você está ausente. Essa pessoa precisa de conversão. Não preste seus ouvidos a intrigas, a maledicência. Você sabia que há maldição na palavra de Deus para quem age dessa forma? Eu já notei que a maioria das pessoas miseráveis, e aí eu digo miseráveis, não estou falando só de pobreza, tá? Pobreza não é pecado, mas eu estou falando de pessoas que sempre têm que depender de alguém para serem ajudadas. Estou falando disso. E não estou dizendo também que por nós passarmos na nossa vida uma situação assim, seja consequência do que eu vou dizer agora, tá? Eu estou falando de um contexto, a vida da pessoa é assim. São as mesmas pessoas que têm esse problema de falar dos outros por trás. Como Deus abomina isso? Como Deus abomina isso? E por isso faz essas pessoas ficarem dependentes dos outros. Porque elas ficam abrindo a boca para falar mal dos outros e às vezes falam mal até das pessoas que estão as ajudando. Então fica um alerta aqui. Provérbios capítulo 6, versículo 16 em diante. Há 6 coisas que Deus detesta e a 7ª ele abomina. E se você contar ali, a partir desse versículo, Provérbios 6, 16, você verá que a 7ª coisa a que Deus abomina é aquele que semeia contendas entre irmãos, que abre a sua boca para falar mal de um irmão para outro irmão. E sabe o que ele faz com isso? Contamina o coração do outro irmão acerca daquela pessoa. Aí quando aquela pessoa chegar para cumprimentar o irmão já não vai mais sorrir da mesma forma, porque ele vai lembrar o que o outro falou dele. E o pior, irmãos, é que o diabo usa isso com pessoas mentirosas, que semeiam mentiras. Mas aí o mentiroso, ele diz assim, eu vou te contar o que fulano falou de você, mas não diz que eu falei não, hein? Não conta para ninguém. Eu estou te contando o que o fulano falou de você. E o fulano não falou nada, nada. Mas o diabo usa a gente assim na igreja. Não são parte do corpo de Cristo. E Deus vai tirar da igreja. Porque a palavra diz que a língua mentirosa não ficará na congregação dos santos. Então, não caia nesse ardil, irmãos, eu fico até agoniado com isso. Agoniado com isso. Porque eu sei que o diabo, ele age dessa maneira, sabendo que somos pessoas simples, que somos pessoas crédulas, que somos pessoas sem maledicência. Alguém fala uma coisa para nós de outra pessoa, para nos entristecer, e a gente acredita. O diabo se aproveita disso, irmãos, para semear contendas entre irmãos.
Mas o Senhor nos protege da seguinte maneira: vai ter com teu irmão e converse com ele. E principalmente se quem te contou o caso disse para você não contar nada para ninguém. Não pode contar por quê? Por que eu não posso falar com ele? Se você está dizendo que ele falou mal de mim, você repete isso que você falou para mim na frente dele, vai fugir correndo, porque é covarde. Quem faz isso é covarde. E os covardes não herdarão o reino de Deus, irmãos. O Senhor nos ensina, amados, como lidar com isso, irmãos. Versículo 15, vamos ler de novo e seguir a leitura. Esse é o contexto. Reconciliação. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E, se não as escutar, dize-o à igreja, e, se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Ou seja, não o considere mais um irmão em Cristo. Não o considere mais um irmão em Cristo. Você percebeu o processo? Primeiramente, converse você com o teu irmão. Você tem alguma coisa contra o teu irmão? Você desconfia que o teu irmão está falando mal de você, por exemplo? O teu irmão já não sorri mais para você como antes, ele mudou com você. Procure o seu irmão e pergunte a ele. Mas faça isso como Jesus ensinou. Apenas entre você e ele só. Só. Não é com outras pessoas. A primeira conversa é assim. E se você é realmente convertido a Cristo, você vai falar com mansidão, com humildade. Meu irmão, notei que você não está mais se alegrando quando me vê. O que aconteceu? E talvez o que aconteceu é que um filho do diabo foi no ouvido dessa pessoa contaminar o coração dele contra você. Então você tem que procurar o teu irmão e saber o que está acontecendo. E insistir nisso até que ele diga o que está acontecendo. Ore, até se necessário jejue, porque demônios estão por trás disso. Isso não pode acontecer entre nós, queridos irmãos. Não pode, irmãos. Não pode. Não abra sua boca para reclamar de um irmão. Se você tem alguma reclamação a respeito de um irmão, não comente isso nem com seu cônjuge, porque você vai contaminar o coração do seu cônjuge em relação a essa pessoa. Um verdadeiro convertido a Cristo ama o seu cônjuge. Eu amo a minha esposa me ama. Se eu abro a minha boca para dizer que eu estou triste em relação a alguém da igreja, pronto, eu já contaminei o coração dela. E ela já não vai mais tratar essa pessoa do mesmo jeito. E isto não é de Deus. O Senhor não disse: olha, se o teu irmão pecar contra ti, vai contar para a sua esposa, vai contar para o seu marido. Não! Você tem que procurar a pessoa e conversar diretamente com ela. Eu não tenho coragem. Então apenas ore. Se você não tem coragem, se alguém fez alguma coisa que você não gostou, estou agora me referindo à situação inversa. Alguém fez alguma coisa que você não gostou. Ao invés de comentar isso com os outros, comente com a pessoa. Se você não quer comentar com a pessoa, apenas ore e faça o que Jesus ensina aqui. Perdoe. 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 E pronto. E siga em frente. E continue amando. E continue sendo igreja. Prosseguindo aqui na leitura, aí o Senhor vai... E lembre-se, preste bem atenção, olha o que o versículo 16 diz. Se não te ouvir, leve ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas.
Ele acabou de falar de 2 ou 3 testemunhas. E 1, 2, 3. No 4º versículo a seguir, ele dirá: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O que o Senhor Jesus quis dizer com isso, amados? Ele não quis dizer que onde 2 ou 3 pessoas estiverem desligadas da igreja, o Senhor está com eles. Não, pelo contrário, irmãos. Se ele acabou de dizer aqui que desligado da igreja será aquele que não quer reconciliação com seu irmão, como que ele vai dizer logo a seguir que onde 2 ou 3 estão apartados do corpo de Cristo, o Senhor está com eles? Não está. Porque não é essa a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é a reconciliação. E é por isso que o Senhor, Ele nos dá um parâmetro aqui. Ele normatiza como devemos nos reconciliar com os irmãos. Primeiramente, a primeira tentativa, você fala com ele a sós, para ganhar o teu irmão, para que não haja entre vocês desavenças, para que vocês possam orar juntos, se abraçar, fazer juntos a obra de Deus com alegria. Não deu certo? Então, versículo 16: se não te ouvir, leve ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Estes 1 ou 2 que estão ouvindo ali, é a turma, digamos assim, vamos usar uma expressão bem atual, popular, a turma do deixa disso. Poxa, pois é, façam as pazes. Façam as pazes. Então, você procurou o irmão que está fazendo cara feia para você, não deu certo, chama 2 irmãos, em nome do Senhor, 2 irmãos que estão no Espírito, que estão em Cristo, cheios de amor, cheios de graça, de misericórdia, que são exemplo na igreja, contexto é igreja, irmãos. E leve até essa pessoa, e aí você e mais 2 irmãos, ou irmãs, se forem mulheres, vão ali conversar, e na esperança de que haja a reconciliação, de que haja um entendimento, de que tudo fique bem para a glória de Deus. Não deu certo de novo. Então, versículo 17: se não as escutar, dize-o à igreja. Aí tem que ser passado para a igreja. Aí a igreja toda vai ter que saber o que está acontecendo. Sabem por que a igreja vai ter que saber? Porque isso é inadmissível no corpo de Cristo. Que um irmão não fale com outro irmão. Que um irmão trate um irmão de um jeito e outro irmão de outro. Isso é inadmissível. Isso não pode acontecer na igreja, amados. Portanto, quando o Senhor diz no versículo 20, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, o que Ele quer dizer é, reunidos no meu espírito. Sabem por quê? Porque Deus é amor. Ele é amor. O Senhor detesta a inimizade. Mas o Senhor ama quando os seus filhos estão unidos, como diz o Salmo 133. E ali, onde há essa unidade em Cristo, o Senhor determina a sua bênção e a vida para sempre. Quando o Senhor deu esse ensinamento, Pedro, que representa a igreja, ele pergunta, versículo 21, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. E alguns acham que talvez Pedro tivesse em mente não apenas os irmãos em Cristo, mas o seu próprio irmão na carne, André.
que era também um dos apóstolos. E eu posso imaginar Pedro perguntando isso a Jesus e olhando assim para o André. Quantas vezes eu tenho que perdoar o André? Provavelmente o André era o caçula, era o irmão mais novo. E a gente sabe como o irmão mais novo costuma aborrecer o mais velho, né? Eu tenho 2 filhos homens, eu sei do que eu estou falando. E eu imagino que Pedro já estivesse sem paciência. Estou aqui conjecturando, tá, irmãos? Talvez não tenha sido nada disso, mas é claro que no seio familiar nós temos mais problemas nesse sentido. E eu vou dizer uma coisa para vocês: é mais fácil a gente perdoar alguém que a gente não tem muita familiaridade do que alguém da nossa própria família. Por quê? Porque dos nossos familiares nós esperamos uma atitude mais amável. Afinal de contas, são pessoas que nós amamos muito. E nós esperamos delas muito também, porque nós as amamos muito. Então, quando alguém da nossa família nos machuca, nos fere, com uma palavra mais dura, ou tendo feito alguma coisa contra nós que nós não esperávamos daquela pessoa, justamente porque é um familiar, ou então porque deixa de nos ajudar quando estamos precisando, que é o pecado da omissão. É mais difícil nós perdoarmos pessoas da família, mas nós temos que perdoar. E eu penso que, não por acaso, Pedro fez essa pergunta. Pedro tinha um irmão que era um dos apóstolos também. E com a resposta do Senhor, o Senhor está nos lembrando: comece pela sua casa. Perdoe os da sua casa. Porque a nossa casa, a nossa família, eu costumo dizer que é o nosso campo de treinamento. Se eu estou reprovado dentro de casa, no meu relacionamento familiar, e quero na igreja parecer muito amável, eu não passarei de um hipócrita. Então a vida cristã começa dentro de casa. E há pessoas que nos machucam, que nos ferem, às vezes dentro de casa. E o que o Senhor nos ensina é que ainda que no mesmo dia, isso está escrito em um texto paralelo, ainda que no mesmo dia, o teu irmão, seja quem for, pecar contra você 7 vezes no mesmo dia, coisa que não acontece, né? No mesmo dia, 7 vezes tu lhe perdoarás. Mas Pedro aqui pergunta: quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 7. E o Senhor diz: não, até 70 vezes 7. E com isso o Senhor não está dizendo que temos que perdoar contando até chegar em 490 vezes. Claro que não é isso. Você entendeu o que ele quis dizer? Perdoe sempre. E ele prossegue, e agora nós vamos para uma parábola do Senhor. Me acompanhe aqui ainda em Mateus 18, por favor. Ele prossegue a partir do versículo 23. Vejam que ele começa o versículo 23 dizendo: por isso. Então essa parábola está completamente interligada ao que havia acabado de acontecer, tanto com a pergunta de Pedro, quanto com o ensinamento que o Senhor deu a respeito de quem tiver alguma desavença conosco. Versículo 23 em diante, preste muita atenção. Eu vou ler primeiramente até o versículo 27, amém? E a parábola poderia ter terminado no versículo 27. Essa aqui é uma parábola que me lembra a parábola do filho pródigo, que também tem 2 partes, não é verdade? Aqui trata sobre o filho mais novo e depois trata sobre o filho mais velho, não é? E a gente tem a impressão que aquela parábola ela tinha acabado e o Senhor conta um pouco mais, né? E aqui a mesma coisa. Vamos para essa parábola importantíssima. Mateus 18, 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos.
E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinham, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. A parábola poderia acabar aqui. Que parábola linda! O Senhor é misericordioso. O Senhor quer nos perdoar nossos pecados. Ele não quer nos condenar. Tudo o que Ele espera de nós é que nos humilhemos e reconheçamos que não podemos salvar a nós mesmos, que a dívida que temos para com Ele é impagável. Nossas boas obras não apagam nossos pecados. Se apagassem, o Senhor Jesus não precisaria ter vindo ao mundo, verter seu sangue sem pecado, para nos redimir de nossos pecados por meio da fé nele. Jesus Cristo é a maior prova do amor de Deus por nós. Ele nos ama, Ele quer nos perdoar, e em Cristo já nos perdoou. Já fomos perdoados em Cristo e estamos livres. Livres do pecado, livres da condenação de Satanás. Livres de toda acusação de Satanás e livres da condenação. Em Cristo. Vejam que interessante. O versículo 27 diz que aquele homem foi solto e foi perdoado. É a nossa condição atual, irmãos. É a nossa condição atual. Nós estamos no versículo 27. A parábola poderia ter acabado aqui, mas ela prossegue, irmãos. E é muito importante que prestemos atenção na advertência do Senhor a partir do versículo 28. Escutem com muita atenção. Deixe-me apenas explicar primeiramente que conservo é alguém que é servo igualmente, tá? Então, quando o texto dirá que um conservo disse ao servo, os dois estão no mesmo nível, os dois são servos do mesmo rei. A parábola fala de um rei, né? Aqui no versículo de número 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei. Esse rei é Deus, e todos os servos aqui estão na mesma condição. E como primeiramente se falou de um servo, ao se referir aos outros servos, são chamados de conservos. Então vamos prosseguir. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, qual servo? Vamos dar uma pausa aqui. O servo que tinha uma dívida impagável. É a dívida, irmãos, que temos com Deus. Que somente o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário pode dela nos resgatar. E nos resgatou. Aleluia. Nos resgatou. E a prova disso é o Espírito Santo de Deus em nós. É a transformação que acontece em nós. Porém, será que realmente tem havido essa transformação em todos nós? Ou será que algumas pessoas não se arrependeram de fato? Vamos prosseguir. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, então não se esqueça, aquele servo que foi perdoado da dívida impagável, encontrou esse servo um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Lembre-se que, primeiramente, vamos dar uma pausa aqui, a dívida do servo com o rei era uma dívida não de 100 denários, era uma dívida de 10.000 denários, não, 10.000 talentos. Quanto valia um talento? Um talento, só um talento. Um único talento, irmãos, valia 6.000 denários.
Um talento valia 6.000 denários. E o conservo devia ao servo apenas 100 denários. Ele não devia nem um talento, nem 6.000 denários. Devia 100 denários. E quanto em dinheiro era um denário? Um denário era a paga pelo trabalho de um dia. A pessoa trabalhava um dia no campo, por exemplo, e ganhava um denário. Quanto seria isso em reais? Sei quanto que alguém que trabalha no campo ganha por dia, mas a referência é essa. Prova disso que em Mateus capítulo 20, na parábola dos trabalhadores, no versículo 2 é dito: e ajustando com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Então o denário era a paga pelo trabalho de um dia, tá? E aquele conservo devia ao servo 100 denários, o que seria um trabalho de 3 meses, mais ou menos, tá? 3 meses. Porém, o servo que foi perdoado pelo rei, irmãos, isso aqui é impressionante. Lembre-se, eu vou repetir aqui: um talento valia 6.000 denários. Agora, 10.000 talentos, sabe quantos denários isso dá? 60 milhões de denários. Então, quando nós convertemos de talento para denário, a gente tem uma noção real da diferença da dívida de um e do outro. A dívida do servo para com o rei era de 60 milhões de denários. Sabe quantos dias aquele servo teria que trabalhar? Ou melhor, anos, porque em dias não dá para calcular. É um número astronômico. Sabe quantos anos ele teria que trabalhar? Teria que trabalhar 164.383 anos para pagar aquela dívida. Ele teria que trabalhar, eu não disse 164 anos, não. 164.383 anos para pagar aquela dívida. Ou seja, teria que trabalhar 60 milhões de dias, né? Porque se o denário é a paga de um dia, então já o cálculo já está feito. E 60 milhões de dias você pode calcular. São 164.383 anos. Quando o Senhor conta essa parábola, os ouvintes na época tinham ideia do quanto era 10.000 talentos. Era um valor absurdo. Nem Bill Gates teria uma fortuna dessa, irmãos. Então é evidente que aquele servo não teria como pagar o seu rei, o seu senhor. E este valor absurdo o Senhor usa para mostrar o quanto somos devedores a Deus, queridos irmãos. Não somente por conta dos pecados que cometemos, que ofendem a Deus, que entristecem o Espírito Santo, mas também por conta das bênçãos que recebemos de Deus sem merecermos. Sem merecermos. Nenhum de nós aqui nesse momento, graças a Deus por isso, e espero que permaneça assim, precisamos de balão de oxigênio para respirar. Será que temos nos lembrado de agradecer ao Senhor? Porque nesse momento há pessoas que estão entubadas, e você sabe que isso está acontecendo mais do que nunca na história da humanidade. A nossa dívida para com Deus é impagável, irmãos. A dádiva de viver é impagável, irmãos. Impagável. Mas o Senhor Jesus pagou essa dívida por nós na cruz. E Ele morreu a sua morte para que nós não sejamos condenados e possamos viver a sua vida. É uma troca, na cruz há uma troca. Ele morreu a nossa morte para que nós vivamos a sua vida, para que como Ele é santo, sejamos santos também, vivendo para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus é o único estilo de vida que traz verdadeira alegria, irmãos. A maior alegria que há é essa, irmãos, darmos fruto para Deus.
não para nós mesmos, não para recebermos elogios. E então, prosseguindo aqui, o servo que foi perdoado de 60 milhões de denários, encontra um conservo, alguém que era igualmente servo como ele, que lhe devia 100 denários. E o que acontece então? O servo lança a mão desse conservo e, sufocando, lhe disse: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. E agora vem a advertência. Mas lembre-se, aquele homem teria que morrer na prisão, porque ele precisaria trabalhar 164.383 anos para pagar aquela dívida. E no versículo 35 vem a advertência: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas transgressões. Eu estou lendo como transgressões, apesar de na CF estar escrito ofensas, porque o termo grego melhor é traduzido como transgressões. Transgressão é qualquer tipo de delito que a pessoa tenha cometido contra nós, inclusive uma dívida financeira também, porque uma dívida financeira necessariamente não é uma ofensa, né? Mas é uma transgressão, e a ofensa é também uma transgressão. Então o termo transgressão, que melhor traduz o termo grego que estava escrito aqui, que é paráptoma, significa deslize, transgressão, que é o mesmo termo que em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, o Senhor usa para também nos advertir, quando após ensinar o modelo de oração do Pai Nosso, ele diz: porque, Mateus 6, 14, porque se perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai vos não perdoará as vossas transgressões. Todos nós já fomos perdoados em Cristo, mas todos nós também teremos que nos apresentar perante o tribunal de Cristo, nos diz a palavra de Deus. E se ao nos apresentarmos perante o tribunal de Cristo, o nosso coração estiver contaminado em relação a alguém, não haverá salvação para nós, irmãos, naquele dia. Não haverá naquele dia salvação para nós, irmãos. É semelhante a uma outra parábola das bodas, onde alguém está lá na festa de núpcias, sem as vestes nupciais, e o Senhor pergunta: como entrastes aqui sem as vestes nupciais? E o lança para fora. Ele já tinha entrado, mas ele é jogado para fora, nas trevas exteriores, como acontece com esse aqui também, desta outra parábola. O Senhor está nos advertindo, amados. Deus é amor, e ao nos perdoar em Cristo, Ele espera que vejamos no exemplo de Jesus, orando por nós: Pai, perdoa-lhes. Ele espera
que venhamos nos espelhar em Cristo, e assim como Cristo nos perdoou, nós também perdoarmos o nosso semelhante. Mesmo que ele não venha te pedir perdão, temos que perdoar, irmãos. É uma questão de inteligência espiritual. Paulo fala sobre isso, inteligência espiritual. Eu perdoo porque espiritualmente eu entendo que se eu não perdoar, eu não sou perdoado. Se eu não perdoar, as minhas orações sequer são ouvidas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Se 1% das orações dos crentes forem ouvidas, é muito, irmãos. É muito, irmãos. E é por isso que tem tanto crente que ora e nada acontece, irmãos. Porque simplesmente Deus não está ouvindo. O seu coração está endurecido. Isto é muito grave, irmãos. Muito grave. Porque nós recebemos o perdão em Cristo. Fomos batizados nas águas como testemunho público de que morremos para o velho homem, morremos para esse mundo e vivemos agora em novidade de vida. Pois essa novidade de vida começa com uma palavra: perdão. Assim como fomos perdoados, temos que perdoar. E se não perdoarmos, é porque não estamos permitindo que o Espírito Santo nos transforme, amados. E aqui entra duas palavrinhas que eu sublinhei no versículo 30. Duas palavrinhas: não quis. Vejam só o versículo 29 e 30. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Vamos dar uma pausa aqui. Vejam, é a mesma frase que o servo tinha dito ao Senhor no versículo 26, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. A mesma frase. Não por acaso é a mesma frase. Era para que aquele homem se lembrasse: puxa vida, eu disse essa frase para o rei, e ele me perdoou de uma dívida incomparavelmente maior, impagável. Como que eu não vou perdoar uma dívida tão irrisória de 100 denários? Porém, o que diz o versículo 30? Ele, porém, não quis. Essas duas palavrinhas aqui: não quis. Paulo, o apóstolo, escreve em uma de suas epístolas: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Quando alguém diz para mim: eu não perdoo porque não consigo, está chamando Deus de mentiroso. O Senhor está nos mostrando aqui que quando alguém não perdoa, não é porque não consegue, não, é porque não quer mesmo, não quer. Fale a verdade, você não quer perdoar. Você trata com frieza porque você quer se vingar. E sabe por quê você faz isso? Porque você é mau. Você é um filho de Adão. Você é perverso. Você ainda não é um filho de Deus. Ainda não é. Mas hoje você pode se arrepender desse pecado terrível. Hoje pode ser o dia da sua conversão. Você não pode se dizer cristão e continuar com mágoa e ressentimento no seu coração. Algumas pessoas dizem que perdoar é esquecer. Isto não é verdade, irmãos. Não. Perdoar não é esquecer. Senão, perdoar seria uma enfermidade, seria amnésia. Não é amnésia. Perdoar, irmãos, é como uma ferida que cicatrizou. A cicatriz está ali. Eu tenho cicatrizes no meu corpo, como por exemplo aqui no meu dedo, esse meu dedo aqui, uma cicatriz de quando eu tinha 9 anos de idade, por eu ter desobedecido meus pais. E no parquinho lá das crianças houve um acidente e perdi um pedacinho do meu dedo. E aqui está a cicatriz. Eu posso bater, não dói, mas naquele momento da ferida ficou um mês sem que eu pudesse encostar, até
que cicatrizasse. Mas agora eu posso bater o dedo, que não dói mais, e toda vez que eu olho, eu me lembro da importância da obediência. Toda vez que eu olho para essa minha cicatriz, eu me lembro o quanto é importante obedecermos nossos pais. E eu me lembro que nós temos a Deus como Pai, e que tudo que o Senhor nos orienta é para o nosso bem. Porque se naquele dia eu tivesse obedecido os meus pais, eu não teria essa cicatriz no meu dedo. Então eu aprendo com ela, e ela não dói mais, é uma cicatriz. Mas quando alguém não perdoa, a ferida não fecha. Vocês já imaginaram até hoje eu com essa ferida aberta, sangrando, uma hemorragia contínua, me colocando com anemia por décadas na minha vida, sem que eu pudesse fazer qualquer coisa com a mão esquerda por conta dessa ferida? Pois é exatamente isso que a falta de perdão faz na alma. Enquanto nós não perdoamos, nós estamos enfermos, espiritualmente anêmicos, impedidos de progredir, impedidos de sermos abençoados por Deus. E Ele quer nos tratar, Ele quer nos curar. Nós é que muitas vezes endurecemos o coração, irmãos. Lembre-se, o mal que alguém fez contra você é incomparavelmente menor do que o mal que você fez e continua fazendo a Deus. Mas mesmo assim, em Cristo Ele está disposto a nos perdoar. E nós pedimos perdão e queremos ser perdoados. Mas se não perdoarmos, Ele não nos perdoará. Quantos irmãos não estão compreendendo isso? Quanta hipocrisia na igreja! Quanto irmão com diferença com outro irmão! Agora com a máscara ficou mais difícil, né? Mostrar que para um sorri e para o outro não sorri. Mas Deus sabe como é que está a sua face por baixo dessa máscara. Alguns talvez tenham dado até graças a Deus por não precisar mais abraçar o irmão, né? E usar a desculpa do Covid para não abraçar o irmão. Pessoas assim, frias, não têm o Espírito Santo de Deus, porque não têm amor. Em Colossenses, se você puder ver comigo, Colossenses, no capítulo 2, versículo 14, primeiramente, vamos ler o 13 para um melhor entendimento. Colossenses, capítulo 2, versículo 13, nos diz assim o texto sagrado. Olha, podemos ler até o 12, né? Porque já falamos de batismo aqui. Para que nós fomos batizados? Para sermos uma nova criatura, irmãos. Não é que o batismo faz isso, mas o batismo é o seu testemunho público de que é isso que você quer. Você não quer ser um hipócrita. Colossenses 2,12. Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Aleluia! Essa é a vitória da cruz. Louvado seja o Senhor. Ali o Senhor expiou os nossos pecados, ali foi apagado o escrito de dívida que havia contra nós. Quando nos convertemos a Cristo, nossos pecados são apagados. Como na parábola que lemos, foram apagados os 60 milhões de denários que aquele homem devia. Aquela dívida exorbitante foi apagada. Então, naquele momento, aquele homem estava livre,
Aquele homem estava perdoado, porém ele tropeçou em si mesmo. Ele tropeçou em si mesmo. Ao longo da caminhada, ele não perdoou o seu semelhante. E no final da história, aquele que já tinha recebido o perdão e a libertação, tornou a ser preso e condenado à morte. Ele teve que trabalhar até morrer. Será que nós compreendemos o quanto isso é sério, irmãos? Vá comigo agora para Colossenses 3, nós estamos em Colossenses, continue em Colossenses, por favor. A partir do versículo 12. Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, que é a igreja, domine em vossos corações e sede agradecidos. Aleluia. Quando não perdoamos, não temos paz, irmãos. Não temos paz com Deus e não temos paz uns com os outros. Se nós realmente amamos a Deus, temos que nos lembrar que este não somente é o maior mandamento, mas que este mandamento é semelhante ao segundo maior mandamento, como nos ensinou o Senhor: amai-vos uns aos outros. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Este é o segundo e maior mandamento. E para que tivéssemos um parâmetro, o Senhor disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu quero ler mais uma vez o versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Vamos dar uma pausa aqui. Santos e amados. A prova de que o Senhor nos ama é Cristo. Ele nos ama. Ele nos ama. A prova de que somos santos é que Ele nos perdoou, nos lavou dos nossos pecados e nos dá o Espírito Santo. Agora, cheios do Espírito Santo, o que devemos fazer? Versículo de número 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. O que é entranhas de misericórdia? É uma misericórdia que vem de dentro, sabe? Das minhas entranhas. É algo sincero. Vem de mim mesmo, ninguém está impondo isso para mim. Eu quero perdoar. Eu quero fazer o bem. Veja que a primeira coisa que ele fala aqui é sobre misericórdia, que foi a acusação que o rei fez contra aquele servo. Igualmente devias ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti. Será que nós temos tido compaixão do semelhante e misericórdia dele? Entranhas de misericórdia, de benignidade. Qual é a diferença de benignidade para bondade? Bondade é um ato de se fazer o bem. Benignidade é fazer o bem pela motivação correta. Eu quero o bem do meu próximo. Eu faço algo de bom para ele, porque eu lhe quero bem. Isso é benignidade. A bondade é o ato do que eu faço, e a benignidade é a intenção correta do benefício. Eu sou benigno,
Eu não sou uma pessoa falsa e hipócrita. Prosseguindo. Humildade. Como é importante a humildade. E a palavra nos ensina como sermos humildes. Considere o seu irmão superior a você. Nunca se considere superior ao seu irmão. Humildade, mansidão, nada de pagarmos o mal com o mal, nada de reagirmos com fúria, com violência. Sejamos mansos. Longanimidade, que é termos muita paciência, suportando-vos uns aos outros. Nada de dizer fulano é insuportável, isso não existe para nós. Não existe, irmãos. E perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Ele nos perdoou, amados, para que venhamos também perdoar o nosso semelhante. Você quer perdoar? Essa é a questão. Não me diga que você não consegue, porque nós temos o recurso da oração, e pela oração nós nos enchemos do Espírito Santo e conseguimos perdoar. Mas será que você já orou dessa maneira? Senhor, me ajude a perdoar. Senhor, tira do meu coração esse ressentimento, tira do meu coração essa mágoa, apaga, Senhor, esse trauma da minha alma, Senhor, me cura, Senhor, que essa ferida venha cicatrizar pelo bálsamo do Teu Santo Espírito. Será que há alguém que você conhece que, se vier na sua direção, quando você está caminhando por uma calçada, você irá atravessar para o outro lado da rua, para não falar com essa pessoa? Porque se há, porque o seu coração ainda guarda ressentimentos. Perdoar, como eu disse, não é esquecer. Jesus nos ensina o que é perdoar. Perdoar é amar o inimigo. O inimigo fez algo contra você, alguém se tornou seu inimigo porque fez algo contra você, ame o seu inimigo. E como o Senhor manda amar o inimigo? Lá em Lucas, quando o Senhor Jesus diz, no Evangelho segundo Lucas, amai vossos inimigos, logo a seguir, Ele explica como amar o inimigo. Abençoai os que vos maldizem. Então o que é perdoar? Alguém falou mal de você? Não fale mal dessa pessoa. Por pior que alguém seja, sempre há algo de bom para ser elogiado nessa pessoa. É interessante que até o diabo, né, tem algo a ser elogiado. Certa vez perguntaram para Susana Wesley, mãe de John Wesley, o que ela tinha a dizer do diabo, e perguntaram isso para ela porque ela tinha uma característica: nunca ela falava mal de ninguém, jamais ela abria sua boca para falar mal de ninguém. Então fizeram uma pegadinha para ela, ela vai falar mal do diabo, né? Susana, o que você me diz do diabo? E ela respondeu que ele é muito perseverante. Então você pode abençoar até os que te maldizem, os que te amaldiçoam. Isso é amar o inimigo. Amar o inimigo é orar por ele para que ele se converta. Jesus nos ensinou: orai pelos que vos perseguem. E finalmente, amar o inimigo é fazer o bem aos que nos fazem o mal. Isso é perdoar. Isso é perdoar. Você perdoou alguém? Faça bem a esse alguém. Faça bem a esse alguém. Alguém que te fez mal, está precisando de ajuda, ajude essa pessoa. Aí você vai ter certeza que você perdoou, principalmente se você ajudar sem que ele saiba. Digamos, você tem o número da conta dessa pessoa e deposita um valor para ela, ela nunca vai saber quem fez isso. Vai ficar entre você e Deus. O Senhor está vendo e Ele está se alegrando com a sua atitude. Não é para você procurar a pessoa e dizer: sabe aquele dinheiro que entrou aquele dia na sua conta? Ó, fui eu, ó, eu, aqui, ó. Você não somente perdeu o seu galardão, como você também deixou de ser um filho de Deus, se é que era. Não é assim que age um verdadeiro filho de Deus, irmãos. Somos humildes,
misericordiosos, benignos, mansos, cheios de amor ao nosso semelhante. Porque Jesus não morreu só por mim, Jesus não morreu só por você. Ele verteu seu sangue para que todo aquele, até aquela pessoa que te persegue, fala mal de você, sabe por que ela ainda está viva? Porque Jesus verteu seu sangue para que essa pessoa um dia se converta e seja salva. Você tem orado por ela? Você tem abençoado os que te amaldiçoam? Você tem feito bem aos que te fazem o mal? Isso é perdoar. Que o Senhor nos ajude. Oremos, irmãos. Oh, Senhor, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos ajude, nos ajude, nos ajude a perdoar. Nos ajude, nos ajude, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Oh, Senhor, nada mais eu tenho a te pedir, senão que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos socorra. Que não venhamos mais abrir nossa boca para falar mal de um irmão, seja quem for. Que não venhamos falar mal desse irmão nem mesmo para o cônjuge, para o marido, para a esposa. Que não venhamos falar desse irmão nem mesmo para o pastor. Porque a tua palavra nos ensina que primeiramente, antes de chamar o pastor, é preciso procurar esse irmão e conversar com ele. Ah, Senhor, aqueles que aqui têm que fazer isso, que o façam, Pai, para a tua glória. Sonda nosso coração, Senhor. Sonda o nosso coração, Senhor. Sonda o nosso coração. Que o teu Santo Espírito venha sondar o nosso coração. Que o teu Santo Espírito venha nos mostrar quem é que nós ainda estamos carregando conosco, qual é o peso que ainda estamos carregando conosco e que precisamos desse peso nos libertar e deixar essa pessoa livre de toda acusação, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a perdoar como Jesus perdoou. Ajuda-nos, Pai, a compreendermos que se não somos imitadores de Cristo, somos falsos cristãos. Ajuda-nos a entendermos que de nada adianta não adulterarmos, não estarmos em fornicação, de nada adianta não roubarmos, se lá no fundo do nosso coração nós não perdoamos o nosso irmão. Ajuda-nos a compreender que se não amarmos o nosso semelhante a quem vemos, não podemos amar o Senhor a quem não vemos. Assim eu te peço, Senhor, ajuda-nos a perdoar. E qualquer irmão que esteja lembrando de alguém agora, que esse irmão esteja liberando o perdão para a tua glória. Que esse irmão esteja dizendo a ti: ajuda-me, Senhor, ajuda-me a perdoar. Que não sejamos malvados e não queiramos perdoar, porque o Senhor jamais nos daria uma ordem que não pudesse ser obedecida, e perdoar não é um conselho, perdoar é uma ordem tua. Então, Senhor, que venhamos, Pai, ser obedientes a Ti, e se não estamos conseguindo, que venhamos pedir a Tua ajuda para liberar o perdão, lembrando que não há qualquer transgressão feita contra nós
que nos dê o direito de não perdoar, porque o Senhor nos perdoou de uma dívida muito maior, nos dando o exemplo do teu amor, para que também venhamos amar o nosso semelhante. Ajuda-nos, Senhor, a ter paz contigo e paz com os nossos irmãos, e que a tua igreja, cada congregação, seja abençoada, e cada irmão seja uma bênção em tuas mãos, dando muito fruto que glorifique o teu nome. Assim oramos e agradecemos, no nome do teu Filho amado, nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.